Olá, meus amores, aqui é a professora Sara, mais uma vez, tudo bem com vocês? Eu vim aqui pra gente falar um pouco sobre repertório, tá? Repertório de desenho. Como que você vai conseguir criar um fundo legal pro seu desenho, que a nossa matéria agora a seguir é sobre o rumo de fundos, né? Para isso você tem que ter criatividade, para você criar em cima do seu desenho algo especial para ele, algo que se adeque a ele. Porque se você copiar uma ideia de um outro desenho, nem sempre vai ficar bom, não vai ficar adequado ao desenho novo que você fez. Porque cada desenho é um desenho, cada arte é uma arte, cada expressão é uma expressão. Então, quanto mais repertório você tiver, quanto mais repertório você conseguir acumular, melhor você vai criar, você vai ter uma mente mais criativa e mais ativa para adaptar melhor os seus desenhos, tá? E como que eu faço isso? É vendo, é indo atrás, é buscando, é olhando no Google o que você gosta, né? Que são as partes de desenho e sobre o que, qual referência você gosta. Então, isso também vem de encontro com a aula sobre ética, repertório e referência. Eu acho que era esse o nome da aula, em que você tem que ter ética e não copiar e se inspirar. E se você copiar ou se inspirar, você tem que declarar quem é o seu inspirador, entende? Você tem que declarar quem te inspirou para aquele desenho. Ah, eu gostei desse desenho e fiz assim, em homenagem ao desenho que eu gosto. Exemplo, Futurama. Eu fiz isso em homenagem daquele desenho que eu gosto. Exemplo, Hora de Aventura, Titio Avô, não sei, enfim, Ursinhos Carinhosos. A questão é você sempre respeitar e defender da onde veio o seu repertório, porque as pessoas que gostam do seu trabalho querem saber o que você vê, o que você gosta e da onde vem as suas ideias, tá? Então tá, vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Muito bem, vamos começar aqui, tá? Com esse fundo na ideia geométrica, tá bom? É, na minha opinião, os mais simples para se fazer. Você pode ir brincando com a régua, usar giz de cera para criar esse fundo, ok? Olha o meu sono. Bom, aqui ele usou cores, né, de cima. Parece que a régua ou os traços, vamos colocar assim, foram partindo de vários lugares e foram fazendo linhas de luz. Imagina que a luz está saindo de um ponto e vai chegar até outro ponto na reta desse traço. Aqui mais embaixo desse fundo geométrico, parecem várias margens. Você pode fazer isso com a régua. Vários traços atrás do seu desenho para, vamos falar assim, né? Mudar esse fundo. E aqui ele brincou com várias cores, mas você poderia alternar entre duas cores ou brincar com sombreado, também é uma boa ideia. E aqui do ladinho, embaixo à direita, temos um traço no meio, mais ou menos, vai, entre o vermelho e o preto. E aí você escolhe as cores que melhor condiz com o seu desenho aí para destacar, mas é uma forma. Você pode dividir no meio, colocando às vezes um lado bom, um lado mal, ou não, né? São ideias. Você vai olhando o desenho e vai tendo ideias. Esse próximo aqui, ele fala de pontilhismo, fundo parcialmente pintado. Esse primeiro tem pontilhismo. O que seria? Vários pontinhos que podem formar um desenho ou formar uma ideia de fundo. Olha só no vídeo de novo. Bom, então assim, aqui ele começou rosinha clarinho, foi partindo pro vermelho, embaixo foi chegando mais para o tom escuro. No pontilhismo, ele tem que montar uma textura. Os pontinhos formam uma certa textura, né? Você pode usar nessa ideia ou não, apenas encher de bolinhas também. Para você conseguir melhorar essa técnica, eu usaria a canetinha. Ela é mais eficaz que o lápis. O lápis você vai ter que desenhar cada pontinho, muito trabalho. Na canetinha você só pinta, a canetinha ali tá pronto. Embaixo aqui, nesse fundo parcialmente pintado, tem uma flor mais pro vermelho e embaixo uma flor mais pro azul. Vocês estão vendo aí? Paralelas assim, uma cada ponta da folha. É uma forma de decoração. Você pode decorar o seu desenho dessa forma, sem nenhum problema, né? Ou outro desenho, assim, uma flor. Mas você pode dividir dessa forma. Um desenho que tenha a ver com o seu desenho. Ah, desenho Halloween, vou fazer um morceguinho em cada ponta da folha. É uma boa ideia. E aqui do lado, nesse parcialmente pintado, a ideia é um esfumaçado aqui, né? A pessoa usou várias cores, um pouco de forma geométrica, enfim. Tem uma misturança aí com esse sono meu que não vai embora. Tem uma misturança de cor ali com o amarelo, né?
Bom, aqui a gente fala do círculo cromático de novo. O círculo cromático pode ser usado para que você tenha uma melhor decisão de cores, possibilitando criatividade no seu desenho. Então, tá certo. Aqui você vai melhor avaliar. Você vai usar os lados opostos, se você quiser dar contraste. Se você quiser equilibrar e dar harmonia, você vai usar as cores ao lado paralelas, que entram em harmonia com o seu desenho, são as mais próximas, né? Não usando a mesma cor que predomina, que não vai dar pra ver nada. Aí aqui nessa outra diz, fundo de uma cor só, utilizando o contraste na cor que você usar do seu desenho. Aqui nós temos o rosa, né? Pelo que nós entendemos aqui, é uma fotografia, mas seria muito interessante um desenho desenhando os lápis de cor, ou você pode colocar aí uma textura, você pode colocar aí um 3D, uma moldura. Já pensou que legal um desenho com moldura de lápis? Ou com esses, né, restinhos de lápis que foram apontados? Fica muito legal, fica tridimensional, fica uma textura muito bacana pro desenho, hein? É uma dica muito boa. Eita, sono que não vai embora. Bom, tô bocejando muito, gente, desculpa. O próximo aqui, ó, ele fala sobre molduras tipo vinheta, usando a escuridão para realçar as partes claras do seu desenho. Aqui, normalmente a pessoa gosta mais de grafite, de esfumaçado, lida mais com o carvão. Alguns alunos conheceram o carvão na aula, outros não deram tempo ainda, que seria o grafite bem mais grosso, que você consegue espalhar e esfumaçar com muita rapidez, sabe? E aí você pode usar muito bem essa técnica, que seria o claro no meio e você deixa escuro em volta, né, de fundo. E não precisa ser tudo preto e branco. Aqui nós temos um exemplo de desenho que é até colorido no meio. Mas a ideia é que o escuro em volta, ele vai fazer essa moldura, que logicamente vai destacar o que está de claro no centro, né? Vai alterar. E você também pode pensar nisso ao contrário. Se você coloca um desenho escuro no meio, em volta o claro, que vai destacar. Porém, se ele ficar só branco, pode ficar um desenho não muito interessante, né? Então aqui a gente está falando na vinheta, que seria um formato. Você dá um formato para o seu desenho. Pode ser, de repente, um formato de fechadura, de quem está olhando na fechadura. É uma boa ideia, pela fechadura. Aqui nesse outro desenho fala de esboço esfumaçado como plano de fundo. Nós temos na frente aqui um desenho realista, muito bem feito, de um menininho, de um garotinho, né? Esse artista desenhou o garotinho, assinou aí do lado. E possivelmente, como esse desenho ficou de canto de folha, tinha um espaçamento sem ter muito o que fazer, ele resolveu esboçar esse carro. Dá para você fazer esse carro, não é um carro perfeito, não tem detalhes a se fazer, ele é um esboço. Então ele dá a entender que é um carro esfumaçado, mais ou menos desenhado, sabe? E nisso você pode criar outras paisagens aí, um quarto, um caminho, um castelo, algo de fundo que fique mais ou menos desenhado, grades, não sei, o que tiver a ver com o seu desenho aí é uma boa ideia. Aí aqui nesse outro, aqui diz: quando o principal do seu desenho é o fundo e não o desenho central, tá? Aqui nós temos a sombra do Rei Leão, né? Não é bem a sombra que a gente fala, nós temos esqueci, a silhueta, né? Do Rei Leão. Você consegue ver o leão e na frente o Simba, tá de branco aí. E o realce aí é o céu estrelado. Então a pessoa deixou os pontinhos brancos para simbolizar o céu estrelado. É pontilhismo? Não, pontilhismo é quando você usa de pontinhos para preencher, pintar ou até para desenhar. Então, nesse caso, não é. Você está usando pontinho para fazer estrelas, normal. É uma ideia de representação. Tem essas folhinhas embaixo para dar um tom de selva, que lembra mais o Rei Leão. Mas também poderia não ter. Acho que ficaria legal, só a silhueta e esse fundo já ficaria legal também. Próximo. Nós temos aqui os exemplos de quadros, né? Quadrinhos, para você emoldurar o seu desenho. Então, você está sem ideia, você pode emoldurar com um quadrado atrás do seu desenho aí. E esse emoldurado pode ser de diversas formas. Pode ser com desenhos, pode ser com alguma coisa que tenha a ver com o seu desenho ou não. Você pode apenas brincar com cor, né? Como diz aí, tem várias formas de você fazer molduras para realçar esse desenho central. É a forma mais simples até. Aqui no próximo tem paisagens e degradê de fundo, né?
Nesse paisageiro de fundo, você vê que é plano. Não tem um fundo, assim como nós fizemos outro dia, com ponto de fuga, né? Não é complexo, ele é reto, ele é plano. Ele pode começar do fundo da folha imitando o chão, como está aí, ou do meio da folha, que seria mais o plano do horizonte. E você percebe que lá no começo é mais escuro, tem uma mudança de tons. Você pode usar isso combinando com o seu desenho, tendo contraste com o seu desenho. E aí você não precisa desenhar um plano de fundo perfeito, né? Apenas você dá a entender aí uma montanha, um solzinho, uma lua. Vai ficar legal. Coloquei também, ó, essa ideia de galáxia. É fácil? Não é. Mas você pode, de repente, conseguir um efeito assim usando esponja. Você molha a esponja em uma tinta e faz um esfumaçado com ela, você aplica lá na folha. Experimenta essa técnica se a mamãe deixar, né? Faz junto aí com a mamãe. Não tem tinta nenhuma? Tudo bem, você pode usar lápis de cor mesmo, ou giz de cera. E você vai partindo da cor mais clara para mais escura, senão não dá para você fazer o inverso, né? Dificilmente aí você vai ter um lápis de cor branco e ele não vai destacar em cima do lápis. Então, melhor você começar do escuro e partindo para o mais claro com bastante cuidado. Ó, a gente percebe as polaridades, os cantos da folha mais escuros, mistura azul, mistura roxo, pontos brancos, né? É interessante você ter essa ideia de misturar cores, de brincar com as cores. Nessa próxima, a linha do horizonte está bem no meio, dividindo entre o céu e o mar. Fica poético, né? Tem várias cores nesse fundo, porém essas cores têm harmonia. Você não observa uma cor saturada, sabe? Nada aí está se destacando muito. Você observa que em cima esses tons de rosa e embaixo esses tons de azul, eles têm uma harmonia. Eles estão vibrando no mesmo tom. Essa é a ideia. Na foto aqui do lado, também tem aí um pôr do sol, né? Essa linha do horizonte está mais para cima, tem mais cara de foto mesmo. Aí já tem 3 planos. Tem o céu, tem o mar e embaixo a areia. São 3 tons de contraste de cores e poderia muito bem ter um personagem aí no meio, não é verdade? Em sequência aqui, ó, eu coloquei a capa do Anime Friends, né? De divulgação do Anime Friends. Garanta seu ingresso e tal. Por que eu coloquei isso aqui? Teve uma aula que nós falamos sobre a parte escrita, de destaque. Se você quiser mandar uma mensagem, escrever algo que tenha a ver com o seu desenho, não sei, se quer pôr de repente o nome do grupo que você gosta, na Uniter lá, que você desenhou e você quer destacar, você pode usar cores para te ajudar. Aqui tem amarelo em cima do vermelho, que chama muito a atenção. O amarelo e o vermelho são as cores que mais chamam a atenção para a gente enxergar. E embaixo tem o azul no amarelo, porque dá contraste. O azul destaca o amarelo mais ainda. E fica bonito, fica bacana de ver, fica chamativo, fica alegre. Bem no meio, colocaram uma tarja preta com branco, que também é ícone de destaque aí, falando, garanta já seu ingresso. Não teria como a pessoa bater o olho e não ler, sabe? Então, um exemplo para você usar no seu desenho, se você quiser escrever uma mensagem, o nome de alguém. Enfim, você pode usar essas técnicas em que você usa de cor para destacar o que está escrito, lembrando de estar escrito com uma certa grafia, vamos colocar assim, um desenho, né, nessa grafia. Podem ser letras arredondadas, quadradas, isso foi uma das primeiras aulas que a gente teve aí, de forma que você pode escrever, brincar com as letras, né, usando o seu nome. Então, meus queridos, vamos testar, vamos treinar, né? Fazer os exercícios em casa. E eu quero colocar de exemplo aqui, ó. Essa aqui é a apresentação que a gente fez em Boiçucanga, a exposição que a gente fez em Boiçucanga, que foi bem legal. E eu quero que vocês observem os desenhos da esquerda e da direita, tá? Os da esquerda são tons de fundo branco, né? Tá bem desenhado. Temos aí folclore, Pokémon, embaixo lobisomem, são desenhos que eu sei que foram muito bem feitos, os alunos fizeram, né, bem o seu trabalho. Porém, esse fundo branco, ele não consegue chamar bem a atenção. Vamos colocar agora em contraponto, em comparação aos desenhos da direita. São desenhos que, se você observar o centro, é mais simbólico, não é um desenho... Imagina só, essa gota aí deu bem menos trabalho que fazer um lobisomem, né? Mas as cores que ele usou em volta, olha a importância da cor aí. São desenhos que chamam muito mais atenção, mesmo sendo traços mais simples.
entende? Então, por mais que você elabore o seu desenho aí para nossa exposição, né, que um dia a gente vai fazer aí uma exposição, olha a importância que a cor tem para chamar atenção e seu trabalho destacar, não é verdade? Então é isso. Fica aí de lição pra gente. Eu vou colocar aqui mais alguns desenhos de